Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Críticas, mais críticas e polêmica. O azar incrível do Brasil. Um quase coach fazendo um raro papel de bandidão. A inteligência artificial em pauta de novo. Um ator que fugiu com a noiva do melhor amigo. Spoiler, a noiva é a Julia Roberts. Um anime grandão que perdeu seu criador. Uma candidata à estrela. No final, tudo isso fará sentido ou não. Esse é o Em Cartaz, com estreias da semana, com informação, opinião e um recado muito importante para você que, como eu, é louco por cinema e que esse recado é um alívio para o seu bolso. Mas antes de chegar lá e falar das estreias, que tal você dar uma força para esse nosso relacionamento aqui? É fácil, é só fazer a sua inscrição aqui no canal e curtir os nossos vídeos. Pronto, nosso relacionamento fica mais sólido do que nunca. Bom, o recado é que está começando a 6ª edição da Semana do Cinema. É essa cine semana que começa no dia 6, quinta-feira, e vai até o dia 12, quarta-feira. Ingressos no precinho, molezinha, para você botar o cinema em dia com Ainda Estou Aqui, Paddington 3, Sonic 3, Chico Bento, O Alto da Compadecida 2, enfim, um monte de coisa legal que tem por lá. Além, claro, das estreias da semana nos cinemas, que são 4 aqui pra gente. E eu começo com um filme que teve sessões de pré-estreia no fim de semana e que não só tem 13 indicações ao Oscar, um dos maiores números da história, como é o grande rival do nosso Ainda Estou Aqui. Eu estou falando, claro, do musical Emília Pérez, a história de um chefão do tráfico de drogas mexicano que busca a ajuda de uma advogada para realizar 2 grandes desejos ao mesmo tempo: se tornar a mulher que ele sempre quis ser e se aproveitar disso para poder sair dessa vida de crime. Polêmica. Críticas, mais críticas e polêmica. Assim tem sido desde que Emília Pérez se tornou um gigante das premiações de cinema. Embora alguns diriam que, na verdade, essa avalanche desabou sobre o filme desde que ele ousou entrar no caminho de Ainda Estou Aqui. Faz sentido, porque afinal, mexer com os BR, com os DDI 55, nunca é bom negócio. Emília Pérez faz parte de um clube exclusivíssimo, que tem apenas 15 representantes na história de filmes que tiveram pelo menos 13 indicações ao Oscar, que é exatamente o número de Emília Pérez. E certamente é a produção dessa lista mais malhada por parte do público. Por diversos motivos, nem todos justos, nem todos a ver com o cinema exatamente. Para começar, tem a questão da representatividade. É que o filme se passa no México, mas tem pouquíssimos mexicanos no elenco e na equipe. Até aí eu nem acho um problema. O local onde o filme se passa e a nacionalidade dos personagens não precisa necessariamente corresponder com a dos atores e equipe. Agora, uma outra crítica nessa seara que eu acho pertinente é a de que o país é mal representado, com erros de vocabulário e com péssima pronúncia no espanhol por parte das atrizes, especialmente Zoe Saldanha e Selena Gomez. Para piorar, o roteirista e diretor, o francês Jacques Audiard, admitiu que não estudou o México para escrever o roteiro e presumiu que o que ele sabia sobre o país era o suficiente. Claramente não era. Em uma entrevista para a TV mexicana, ele pediu desculpas ao povo naquela linha furreca do "se alguém se sentiu ofendido". Mas, sobre a quase ausência de nativos do país no elenco, ele atribuiu isso a 2 questões: a do financiamento e a questão de uma suposta falta de talento. Quanto à suposta falta de talento, aí não, né? A indústria mexicana de cinema é enorme. Mas com relação ao financiamento, aí eu posso até estar do lado dele. É algo que o público em geral ignora. Filmes custam muito caro para se fazer. E quem paga a conta geralmente acaba na posição de fazer certas exigências. No caso, nomes de peso para ter mais garantia de retorno financeiro. E aí eu estou falando das já citadas Zoe e Selena. De qualquer modo, a diretora trans mexicana Camila Aurora González fez uma bem-humorada alfinetada em forma de curta-metragem chamada Johanne Sacrebleu, uma produção sobre a França, rodada toda no México, cheia de estereótipos e clichês sobre os franceses e sem qualquer um deles no elenco ou na equipe. O curta, disponível no YouTube, teve mais de 1 milhão de visualizações nos 2 primeiros dias. Bem mais que Emília Pérez, que é amplamente detestado no país
pelas questões que eu acabei de tratar. Próximo item da lista: transfobia. Ainda que os defensores do filme citem a maior visibilidade para as questões envolvendo as pessoas trans, a Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação dos Estados Unidos definiu Emília Pérez como um retrato profundamente retrógrado de uma mulher trans que recicla estereótipos e clichês de um passado não tão distante. Outros vão além e acusam o filme abertamente de transfobia, por supostas criminalização e exotização da transição de gênero, além de uma também suposta defesa de que para a mulher ser trans é necessária a cirurgia de redesignação sexual. Outra crítica: uso de ferramentas de inteligência artificial para tornar a voz da Carla Sofia Gascón, a atriz trans espanhola que faz o personagem título, mais grave do que a natural. Aí eu volto a achar que é uma implicância exagerada, como no caso da nacionalidade. Ferramentas de correção de voz são largamente usadas na indústria musical há bastante tempo. E é de música que estamos tratando aqui, já que essa acusação se refere justamente à parte musical do filme. É que quando se usa o termo inteligência artificial, parece que esse aspecto de que estão enganando o público fica reforçado. Não me parece algo importante. Como também acho relativo o próximo item da lista, que é a polêmica relativa à disputa dos prêmios de atuação. A performance mais elogiada é a da Zoe Saldanha, vencedora do Globo de Ouro e indicada ao Oscar. E para aumentar as chances de vitória, ela foi inscrita como coadjuvante. O problema é que muita gente aponta que ela tem mais tempo de tela do que a suposta protagonista e personagem título do filme. Enquanto a Carla Sofia Gascón está em 39,5% do tempo de duração, a Zoe Saldanha está em 43,7%. Em números absolutos, são 5 minutos e meio a mais para a Zoe. O meu problema com esse argumento é que você não pode medir quem é protagonista e quem é coadjuvante pela frieza dos números. O tempo de tela é um dos parâmetros, como a quantidade de falas poderia ser também. Mas tem outro, muito mais significativo, que é a importância de cada personagem para a trama. Com isso, eu não estou nem dizendo que essa teria que ser indicada como coadjuvante ou que aquela não poderia ser indicada como protagonista. Eu só estou dizendo que não é assim tão simples ou matemático determinar esse tipo de coisa. Por último, mas não menos importante, tem toda a polêmica envolvendo a Carla Sofia Gascón. Primeiro, depois de muitas manifestações públicas e mútuas de carinho para com a nossa Fernanda Torres, ela veio com um comentário meio mal explicado de que as pessoas próximas à Fernanda estariam fazendo campanha contra ela, contra a Carla. Cobrada sobre isso, a Carla falou que não foi bem isso que ela quis dizer, que na verdade ela não estava se referindo à equipe da Fernanda, mas a torcedores dela. E quem são os torcedores dela? Nós, brasileiros. Coincidência ou não, no dia seguinte uma tempestade de cocô atingiu o ventilador quando tweets antigos da Carla Sofia voltaram para morder os calcanhares dela. Tinha um pouco de tudo ali: racismo contra negros e coreanos, preconceito contra muçulmanos, ofensas à futura colega de elenco Selena Gomez, chamada por ela de rata vitimista, e até críticas à política de diversidade do próprio Oscar, que muita gente considera fechada demais, mas que ela considera o contrário. Na esteira de tudo isso, o perfil oficial da Academia do Oscar deixou de seguir a atriz nas redes sociais, o que hoje em dia é grave. O que fez com que muita gente dissesse que ela não precisava nem aparecer na cerimônia no dia 2 de março, porque ela vai sair sem prêmio nenhum. Outros foram além e começaram a exigir que ela renunciasse à indicação. Ela respondeu que não vai fazer isso porque não cometeu crime nenhum. E também se saiu com um pedido de desculpas bem fuleiro, mais uma vez na linha do pra quem se sentiu ofendido, e dizendo que ela, como membro de uma comunidade marginalizada, conhece bem esse sofrimento e se arrepende da dor que causou. Por fim, excluiu a conta no X, o antigo Twitter. A notícia mais recente é a de que o diretor do filme cortou laços com a atriz. Disse que não tem falado com ela e que não quer voltar a fazer isso. Nas premiações anteriores a tudo isso, o desempenho do filme foi muito bom. No prestigioso Festival de Cannes, por exemplo, foram 5 indicações e 3 prêmios, incluindo melhor diretor e melhor atriz, dividido entre as 3 atrizes já citadas e a Adriana Paz,
essa sim, mexicana. No Globo de Ouro, 10 indicações e 4 prêmios. Melhor canção, El Mal, atriz coadjuvante, Zoe Saldanha, melhor filme de comédia ou musical e melhor filme de língua não inglesa, que é o nosso próximo tópico de interesse aqui, porque é onde a disputa com Ainda Estou Aqui é mais acirrada. Sim, porque o filme brasileiro concorre em 3 categorias e nas 3 tem Emília Pérez como um dos adversários. Mas na de melhor atriz, a Carla Sofia Gascon, independentemente das polêmicas, não deve ser páreo para Fernanda Torres, que se perder deve ser para Demi Moore e não para ela. Na de melhor filme, Emília Pérez ainda é um candidato forte e nem poderia ser diferente com suas 13 indicações, mas já foi mais forte. Conclave e O Brutalista estão muito firmes nessa disputa. Até por isso, a vitória como melhor filme internacional pode acabar sendo um belo prêmio de consolação para o filme francês. O que criou, claro, um verdadeiro clima de Copa do Mundo para os brasileiros. Ainda mais com um adversário como a França, que tirou a gente nas quartas de final em 86 e em 2006 e ganhou do Brasil na final de 98. De qualquer forma, é mais um azar nosso concorrer ao Oscar justo no ano que tem um concorrente tão forte. Foi assim também na última vez, com Central do Brasil, na cerimônia de 98, quando encarou o italiano A Vida é Bela, indicado em 8 categorias, incluindo melhor filme, e vencedor em 3, incluindo melhor filme estrangeiro, que era o nome da categoria na época. Para piorar, a estrategista da campanha de Emília Pérez é a mesma Lisa Taback, de bem-sucedidos trabalhos, promovendo o próprio A Vida é Bela, o Shakespeare Apaixonado, naquele mesmo ano, que ganhou como melhor filme e que deu o Oscar de melhor atriz para Gwyneth Paltrow, derrotando a Fernanda Montenegro, além de outros 4 ganhadores de melhor filme. Mas o último deles faz um tempinho, viu? O Artista, que é de 2012. Antes de mudar de assunto, vamos passar a limpo então. Emília Pérez concorre ao Oscar em 13 categorias. Melhor filme, filme internacional, diretor, atriz, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia, edição, som, maquiagem e penteados, trilha sonora, além de 2 indicações para melhor canção. Ufa! E está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 12 minutos. No pique, vamos para a segunda estreia da semana nos cinemas. É uma curiosa e não tão comum combinação de comédia com suspense. Em Acompanhante Perfeita, um rapaz se mete em um problemão quando resolve passar um fim de semana na companhia de um robô. Com os debates e a curiosidade sobre inteligência artificial bem quentes, esse filme chega em boa hora, trazendo uma perspectiva assustadora, mas nem por isso menos divertida. Talvez seja um bom resumo do que representa a própria inteligência artificial, algo que pode ser bem divertido, mas também bastante assustador. O filme traz na linha de frente 2 astros em ascensão. Jack Quaid estreou logo em Jogos Vorazes, mas depois enfileirou uma porção de outros trabalhos sem grande repercussão, antes de finalmente voltar a chamar a atenção como o Huey da série The Boys, onde ele está mais do que acostumado a banhos de sangue e a um clima de que tudo pode acontecer. Depois disso, ele ainda apareceu na franquia Pânico e até no ganhador do Oscar de melhor filme do ano passado, Oppenheimer. Como curiosidade adicional, ele é filho da Meg Ryan com o Dennis Quaid. Mas aqui eu peço que você preste atenção principalmente em Sophie Thatcher, uma atriz de futuro. Por enquanto, ela ainda está meio restrita a esse universo do suspense, do terror, com atuações na boa série Yellow Jackets, além de estar na série de Star Wars, O Livro de Boba Fett, e em filmes como Boogeyman, Seu Medo é Real, Maxine e, mais recentemente ainda, ela aparece muito bem em Herege. Embora Acompanhante Perfeita seja um filme médio e de pretensões modestas, é mais um passo dela rumo a voos mais altos. O filme está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 34 minutos. A nossa terceira estreia da semana nos cinemas é um filme de ação. E digo mais, um filme de ação com Sylvester Stallone. Mas calma, senta. Sentou? Então, olha, em Blindado, um carro forte com milhões de dólares, conduzido por um homem junto com seu filho, é atacado por uma gangue de bandidos fortemente armados em uma ponte. Será que pai e filho vão escapar? Será que a quadrilha vai se dar bem? Ou será que o carro forte vai cair da ponte e todo mundo vai se dar mal?
E sabe por que eu falei para você sentar? Porque nessa história, em que tipicamente o Stallone seria o motorista gente boa, tendo que fazer seu serviço honesto e ainda proteger seu filho, aqui é o contrário. Ele é o bandidão. É, gente, esquisito, né? A gente não está acostumado a ver o Stallone nesse tipo de papel de mal. Quando a gente viu isso antes? Lá nos anos 70, antes ainda do Rock, no Cannonball. 20 anos atrás, no Pequenos Espiões 3. Onde mais? Normalmente, como eu disse antes, o papel do motorista é o típico papel que ele faria. O sujeito família, durão, mas bem-humorado, sempre com uma frase meio coach na ponta da língua. Mas é bom variar de vez em quando, reverter um pouco a expectativa do público. E aqui ele contracena com um sujeito, esse sim fazendo o papel do motorista, que tem uma trajetória interessante. Mas no início do programa eu falava sobre a Sophie Thatcher, que é uma candidata à estrela. O Jason Patric já esteve nessa posição. Nos anos 80, quando ele começou, ele foi emplacando alguns filmes bons, como Garotos Perdidos e A Fera da Guerra. Bonito, com um jeito de galã, talentoso, parecia que logo ele estaria em pé de igualdade ali com um Tom Cruise da vida. Mas na virada para os anos 90, a coisa foi ficando meio esquisita para ele. Com fama de ser alguém difícil de se trabalhar junto, ele ainda se viu numa polêmica infernal quando a Julia Roberts, então já uma estrela, pós Uma Linda Mulher, largou o melhor amigo do Jason Patric e colega de elenco dele no Garotos Perdidos, o Kiefer Sutherland, para ficar com o Jason Patric. Foi isso, ela largou o noivo dias antes do casamento e se mandou para a Irlanda com o melhor amigo do noivo. Babado fortíssimo, gritaria, confusão. Mas esse relacionamento também não deu certo e como melhor amigo é melhor amigo, depois de ficarem um tempão sem se falar, o Jason e o Kiefer fizeram as pazes mais de 10 anos depois e hoje são grandes amigos de novo. Quanto ao Jason, nos anos 90 os anos 90 foram generosos ainda para ele, com filmes como Rush, muito bom, e o sucesso de bilheteria Velocidade Máxima 2, além de um filme excelente, Sleepers, Vingança Adormecida, com um elenco estelar que inclui os vencedores do Oscar Brad Pitt, Robert De Niro e Dustin Hoffman. Mas depois disso, ele foi sumindo das grandes produções e acabou que não se tornou o nome forte que prometia ser. Mas talento ele tem, ou pelo menos tinha, Para checar a quantas anda sua forma dramática, vamos ao cinema conferir Blindado, que está em cartaz com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 34 minutos. Para arrematar, que o programa já está longo, tem o anime Dragon Ball Daima. Trata-se de um compilado para cinema com os 3 primeiros episódios da nova temporada do anime, que é a 6ª adaptação. E também é a última com o envolvimento do criador Akira Toriyama, que morreu em março do ano passado, aos 68 anos. Goku e seus amigos são encolhidos e deformados por uma estranha força e precisam descobrir o que está acontecendo. Dragon Ball Daima está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 10 anos e duração de apenas 1 hora e 15 minutos. Tchau!